Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 21 de abril de 2025. Exército russo em estado desastroso. Afinal, de quem é culpa? Do ditador russo ou dos generais do ditador? Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. Principalmente você que não é inscrito, convido a se inscrever porque aqui você vê a verdade. Obrigado. O exército russo está em uma situação catastrófica. As táticas de massacres levam a perdas colossais. As táticas de carne moída, conhecidas entre nós no Brasil mais como buchas de canhão, elas são catastróficas de fato e trouxeram e continuam trazendo, apesar dessa pseudo trégua de Páscoa, continuou morrendo muita gente do exército russo, porque os ataques não pararam. As táticas de massacres levam então a essas perdas e não há, praticamente é muito pequeno o progresso na frente de batalha, no teatro de operações, nas diversas frentes. Vou falar agora aqui, colocar uma entrevista que o blogueiro russo chamado Maxim Klimov, ele falou, segundo ele estava falando francamente sobre isso que eu acabei de iniciar, esse trabalho, em uma entrevista numa outra emissora propagandista também do ditador russo chamado Aurora. Quando ele foi questionado pelo apresentador se a Rússia está vencendo na Ucrânia, o Klimov respondeu que só na TV. Na realidade, tudo está muito, muito ruim para as Forças Armadas Russas. Esse Klimov, esse blogueiro, ele acompanha o movimento de tropas no terreno. Então, ele sabe exatamente o que está acontecendo e quais os problemas que estão havendo, né? E ele diz ainda: estamos avançando pela frente, avançando à custa de muito sangue. Ao nível da mais alta liderança político-militar, não há consciência da escala dessas perdas. Eles estão se escondendo e é muito difícil para mim chamar o que realmente está acontecendo na frente de batalha. A que custo? De vitória? Esta é uma vitória de pirro. Em geral, a forma como o sistema luta é um desastre. Vocês vejam só, hein? É um cara que faz propaganda para o Putin, faz propaganda para o exército, né? Faz parte, ele é um blogueiro militar, então ele é um dos 1000 bloggers, que significa 1000 blogger, military bloggers, né? Ou seja, os blogueiros militares, não que eles sejam militares, eles não são, mas eles fazem notícias sobre os militares russos na frente de combate. As Forças Armadas Russas marcham vários quilômetros a pé em campo aberto, disse ele. E também elas partem para a ofensiva, elas já marcham vários quilômetros a pé, às vezes 10 quilômetros ou mais. E o primeiro grupo ainda não alcançou a linha de contato, quando ele é todo eliminado, aniquilado. E o segundo também não alcançou, e o terceiro não alcançou. Eles são todos sendo destruídos pela artilharia e pela força aérea ucraniana, disse o blogueiro Klimov. Lutar assim é simplesmente criminoso. Não temos esse tipo de população. Você vê as pessoas entendem que em poucos dias a maioria esmagadora não estará mais viva. A situação é mais selvagem ainda com aqueles que recebem uma motocicleta para ir ao campo de batalha. Está acontecendo especialmente quando eles ainda não pagaram as motocicletas, eu acho que é o governo, né, que ele diz isso, ainda estão arrecadando dinheiro para isso, eles são parados muito antes de chegar à linha de contato também, onde a Ucrânia atira com artilharia e drones, e a maioria deles, muitas vezes todos os motociclistas empregados são mortos. Os homens que as pilotam são pela primeira vez em campo aberto, sem apoio de artilharia. Eles não têm apoio de artilharia. É por isso que
eles têm esses problemas e têm grandes baixas, porque não há um ataque preparatório da Rússia contra as posições ucranianas, porque eles informaram no alto escalão que tudo já estava resolvido, tudo já estava levado. Eles, é a linha de frente, né? É os generais que comandam lá e os coronéis. Além disso, projéteis de qualidade inferior, ele criticou isso também, estão sendo enviados em grandes quantidades, com uma grande variação de peso. É impossível atirar com precisão com eles, disse Klimov. Ele também falou sobre como o alto comando do exército russo transformou a guerra em um negócio sangrento. Se começarmos a levantar o tema dos açougueiros, ele falou, né? Açougueiros entre aspas aqui, como os cartões de salário são confiscados dos soldados e zerados, ou seja, os comandantes, cada soldado recebe um cartão de salário. E num determinado dia, naquele cartão está depositado um dinheiro que Moscou deposita na conta deles, né? O ditador russo manda depositar o salário deles do mês. Os comandantes das unidades estão confiscando esses cartões e estão retirando o dinheiro. Eles obrigam os soldados a dar senha, né? E esse blogueiro estava muito revoltado com isso que acontece, ou seja, os comandantes militares, não necessariamente um coronel, mas mesmo os de nível menor, né? Eles estão extorquindo e tirando o dinheiro deles. Ninguém quer entender quando pessoas morrem que testemunharam isso, que estão tentando neutralizar isso, disse esse blogueiro. Ele prevê uma grande e implacável revolta militar na Rússia, imediatamente após o fim do chamado Operação Especial, né? Nesse momento, as pessoas estão sendo impedidas pela guerra. Se um cessar-fogo acontecer de repente, a situação se agravará dramaticamente. O sistema explodirá, dado que acumulou nele. A caixa de Pandora está se abrindo ali, né? E nós arrastamos muitas armas lá para a linha de frente da Ucrânia. E isso pode dar problemas nas mãos dessas pessoas se tiver uma trégua ou se tiver uma paz duradoura. Quer dizer, eles acham que os soldados russos podem se amotinar, como já está existindo motins em algumas regiões, né? E os comandantes estão tendo problemas, né? Então vou agora começar a citar aqui. Um motim começou no exército russo na região de Kherson, na parte controlada pelos russos, na parte de Kherson. Militares da Brigada de Fuzileiros Motorizados, de número 80, estão se recusando em massa a assinar novos contratos para continuar servindo no Exército, né? E isso foi relatado recentemente. De acordo com eles, estão tentando esconder isso da imprensa, né? O exército russo está tentando esconder da imprensa. As pessoas estão extremamente exaustas, moralmente destruídas e sem motivação, disse esse blogueiro. As perdas constantes entre os militares e a completa indiferença da liderança transformaram o serviço em um teste contínuo, mesmo para aqueles que anteriormente demonstraram lealdade. Observa ele, né? Nesse sentido, uma comissão foi criada nas unidades para apurar os motivos das recusas em massa de renovação de contratos. Ao mesmo tempo, documentos estão sendo preparados sobre uma possível punição do comando, acrescentam os blogueiros russos. Então não se sabe ali o que vai acontecer, né? E a coisa está muito complicada, né? E também muitos soldados da divisão de número 200 permanecem nas ilhas, está revoltando isso na região de Kherson, e são mortos pelos ucranianos, e a comida e os remédios não têm chegado, e eles não estão evacuando os feridos. Então, por causa disso, o moral das forças russas de ocupação, né, essa é uma coisa óbvia, está muito baixo, e eles são forçados a atacar, dizem porque estão prontos, são russos que ainda estão prontos para servir de bucha de canhão. Pô, um troço maluco isso aí, desse exército trapo, que é o exército do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhe com as suas redes sociais, façam o seu comentário. Convido novamente, inscreva-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.